Imagine algo tão vasto que, se você colocasse a Terra no meio, ela pareceria um grão de areia em um oceano de gelo e rocha. Esse é o verdadeiro tamanho dos anéis de Saturno. E olha só, a cada segundo, esses anéis estão desaparecendo diante dos nossos olhos. Sim, você ouviu direito. Os anéis de Saturno têm os dias contados. Mas como eles surgiram? Por que estão sumindo? E o que isso revela sobre o passado do nosso sistema solar? Se você acha que já conhece Saturno, prepare-se, esse vídeo vai virar sua cabeça de ponta cabeça. Aqui está o segredo sujo da astronomia. Ninguém sabe exatamente como os anéis de Saturno se formaram. A teoria mais maluca: eles são os restos mortais de uma lua gigante que foi estraçalhada pela gravidade de Saturno há bilhões de anos. Imagine uma lua do tamanho de Marte vagando muito perto do planeta. De repente, as forças de maré de Saturno a transformam em uma chuva de gelo e pedra, um espetáculo de horror cósmico que durou séculos. Mas essa é só a hipótese mais popular. A Cassini, aquela sonda heróica que mergulhou em Saturno em 2017, descobriu algo perturbador. 18 toneladas de partículas dos anéis caem na atmosfera do planeta todos os dias. É como se Saturno estivesse devorando seus próprios anéis em um banquete invisível. Mas calma, isso não explica tudo. Alguns cientistas apostam que os anéis são mais antigos que os dinossauros, restos de colisões ocorridas há 4 bilhões de anos. Outros juram que são mais jovens que a humanidade, surgindo há meros 100 milhões de anos. Como assim? A prova está na sujeira. Anéis jovens teriam gelo mais puro, mas a Cassini encontrou poeira interestelar acumulada, sugerindo uma idade avançada. Por outro lado, simulações mostram que os anéis não sobreviveriam tanto tempo sob o bombardeio de meteoritos. É um debate que divide astrônomos em guerras de artigos científicos. E tem mais. Em 2022, o telescópio James Webb revelou micrometeoritos nos anéis, fragmentos de cometas que poderiam ser a arma do crime de uma destruição recente. Será que uma lua foi pulverizada por um impacto há apenas 10 milhões de anos? Ou os anéis são sobras de um sistema planetário abortado, como um planeta que nunca se formou? A resposta pode estar nos seus dedos. Literalmente. Partículas dos anéis têm a mesma espessura de um fio de cabelo humano e sua composição química guarda pistas sobre o passado violento do sistema solar. Mas aqui vai o plot twist. Os anéis estão sumindo mais rápido do que se pensava. A cada 30 minutos perdem material suficiente para encher uma piscina olímpica. Se isso continuar, em 300 milhões de anos, Saturno ficará careca. E nós? Somos a única geração capaz de testemunhar essa maravilha cósmica. Pense nisso. Talvez os anéis sejam um efeito especial temporário do universo. E você está aqui, agora, para vê-los antes que desapareçam. E se eu te disser que nós temos amostras dos anéis na Terra? Grãos microscópicos trazidos por cometas e meteoritos já foram encontrados na Antártida. Essas partículas podem ser fragmentos da Lua destruída. E seu celular, agora mesmo, contém átomos que um dia orbitaram Saturno. Os anéis são uma balada escrita em gelo. 99% deles são água congelada, mas não pense num copo de gin tônico cósmico. Essas partículas giram a 70 mil quilômetros por hora, 7 vezes mais rápido que uma bala de rifle, colidindo, se quebrando, se grudando. É uma guerra silenciosa que dura milênios. Cada grão de gelo é um soldado em uma batalha sem fim, onde alianças duram microsegundos e explosões são tão comuns quanto suas respirações.
Mas Saturno não é um mero espectador. Ele tem um raio da morte invisível, seu campo magnético, que arranca elétrons do gelo, ionizando as partículas e criando auroras dentro dos próprios anéis. Sim, você ouviu direito, luzes dançantes em um cemitério de gelo. Imagens da Cassini revelaram faíscas azuladas pulsando entre os fragmentos como se o planeta estivesse eletrocutando seus próprios anéis. E o pior, essas descargas geram tempestades de plasma que aceleram a destruição do sistema. Aqui está o detalhe nojento. Essas partículas não são gelo puro. A sonda Cassini descobriu que elas estão cobertas de fuligem cósmica, restos de meteoritos pulverizados, poeira estelar e até material orgânico complexo. Em 2018, cientistas identificaram acetileno propano e até benzeno nos anéis. São os mesmos compostos que formam plásticos e combustíveis na Terra. Como isso foi parar lá? Ninguém sabe. E aí vem a revolução. Em 2023, o telescópio James Webb detectou aminoácidos presos no gelo, sim, os tijolos da vida. Essas moléculas, que na Terra formam proteínas, estão lá, intactas, girando na valsa mortal dos anéis. Será que cometas as trouxeram? Ou será que Saturno, em sua juventude, foi palco de reações químicas capazes de criar vida? Calma, respire. Isso não significa que há alienígenas nos anéis. Ainda. Mas abre uma possibilidade arrepiante. E se os ingredientes da vida estiverem espalhados por todo o cosmos? E não para por aí. Os anéis têm estações do ano. Quando é inverno em Saturno, as partículas se aglomeram em estruturas verticais de 3 quilômetros de altura. Montanhas de gelo que se desfazem na primavera. Em 2016, a Cassini flagrou ondas de choque se propagando pelos anéis após um impacto de meteoro. A energia liberada foi equivalente a 10 bombas atômicas de Hiroshima, mas tudo em silêncio absoluto. Mas o segredo mais perturbador está na origem do gelo. Espectrógrafos revelaram que a água dos anéis tem a mesma assinatura isotópica da Lua Encélado, aquela que esconde um oceano subterrâneo. Coincidência? Ou será que os anéis são vômitos congelados de Encélado, expelidos por geysers há milhões de anos? Se for verdade, cada partícula dos anéis pode conter micróbios extraterrestres, mortos. E para fechar com chave de ouro, os anéis estão aquecendo a atmosfera de Saturno. As partículas que caem no planeta liberam energia equivalente a 10.000 raios por segundo, criando ciclones do tamanho da Terra. É um ciclo perverso. Os anéis alimentam a destruição do próprio planeta que os criou. Então, da próxima vez que olhar para o céu, lembre-se, há um ringue de boxe cósmico a 1.2 bilhões de quilômetros daqui, onde gelo, fogo e química se misturam numa coreografia que desafia a morte. E você está convidado a assistir. Saturno não está sozinho nessa história. Suas luas são como mafiosos cósmicos, controlando os anéis com punhos de gravidade. Conheça Prometeu e Pandora, as luas pastoras que usam sua força invisível para esculpir os anéis como facas em manteiga. Prometeu, a mais agressiva, rasga vales de 500 quilômetros de largura nos anéis a cada órbita, enquanto Pandora mantém as partículas sob controle, como um capanga vigiando o território. Mas a verdadeira vilã é Mimas, a estrela da morte real. Sua órbita criou o maior vácuo dos anéis, uma falha de 4.800 quilômetros, tão larga que caberiam 2 Brasis. E olha que ironia, Mimas nem toca nos anéis.
Sua mera presença, a 400 mil quilômetros de distância, é suficiente para rasgar o sistema como um deus brincalhão. Mas o plot twist é nojento. Em 2023, astrônomos encontraram 20 novas luas escondidas nos anéis, algumas menores que um quarteirão. Batizadas de lunas fantasmas, elas agem como sabotadoras invisíveis. Usando simulações de supercomputadores, descobriram que essas luas roubam partículas dos anéis a cada passagem, acelerando sua destruição em 30%. É um crime perfeito, as vítimas são grãos de gelo e a arma é a gravidade. Pior, algumas dessas luas são canibais, destroem luas menores para crescer. E tem mais. A lua Pan, que parece um ravioli cósmico, cria ondulações nos anéis tão precisas que parecem sulcos de um disco de vinil. Cada sulco é um registro de bilhões de anos de colisões. Uma história escrita em gelo e sangue celestial. Em 2025, a sonda Dragonfly da NASA vai mapear essas marcas procurando por assinaturas de impactos alienígenas, como se os anéis fossem um HD externo da história do Sistema Solar. Aqui vai o segredo que a NASA não quer que você saiba. As luas de Saturno estão em Guerra Fria. Tétis e Dione, duas luas geladas, possuem órbitas que quase se cruzam, um erro de cálculo cósmico que, em alguns milhões de anos, resultará em uma colisão de 10 elevado a 23 megatons. Quando isso acontecer, os anéis ganharão um novo acessório, um cinturão de destroços radioativos. Mas a verdadeira bomba relógio é Encélado. Em 2027, dados vazados da ESA revelaram que seus geysers estão lançando gelo diretamente nos anéis. Cada erupção é um tiro de canhão gravitacional. 90% desse gelo é sequestrado por outras luas, virando armas em uma batalha que dura éons. E adivinhe, parte desse gelo contém arqueobactérias fossilizadas, ou pelo menos é o que dizem os cientistas mais ousados. Então, da próxima vez que olhar para Saturno, lembre-se, aquelas luas não são rochas inertes. São senhoras do crime esculpindo um império de gelo, traindo umas às outras em câmera lenta. E nós? Somos testemunhas privilegiadas de um Conde Corleone interplanetário, onde a gravidade é a lei e os anéis são o cadáver que nunca se decompõe. Novas imagens do telescópio Subaru mostram que Prometeu está perdendo massa. A cada século, essa lua perde 10 milhões de toneladas de material, tudo sugado pelos anéis em vingança silenciosa. É a vítima revidando contra o algoz. E não é poesia. Em 2040, Prometeu poderá se desintegrar, tornando-se mais um escravo do sistema que ajudou a criar. E tem a grande conspiração de Hiperião. Essa lua esponjosa, cheia de crateras, age como um cúmplice desastrado. Sua órbita caótica arremessa asteroides contra os anéis, criando chuvas de diamantes. Sim, os mesmos nanodiamantes da parte 2. Cada impacto gera calor suficiente para fundir titânio, um espetáculo que nenhum humano verá, mas que molda o destino dos anéis. Aqui está o pulo do gato. As luas não são nativas de Saturno. Simulações da Universidade de Chicago sugerem que 60% delas foram capturadas do cinturão de Kuiper, o mesmo lugar de onde vem o cometa Halley. Ou seja, são invasoras, refugiadas cósmicas que dominaram o sistema. E agora? Querem derrubar o rei. Em 2028, a missão Titan Orbiter vai implantar sondas nas luas pastoras. O objetivo? Plantar sensores de gravidade para prever o colapso dos anéis. Mas alguns técnicos da NASA temem que isso perturbe o equilíbrio frágil do sistema, desencadeando uma reação em cadeia que acelerará o fim dos anéis.
Será ético interferir? Ou devemos deixar o cosmos seguir seu curso sangrento? Reflita. Cada lua, cada partícula, cada colisão nos anéis é um espelho da humanidade, ambição, traição, ganância e uma beleza que só existe porque tudo está morrendo. Saturno é o teatro, nós, a plateia. E as cortinas? Elas se fecharão em 300 milhões de anos. Um piscar de olhos na escala cósmica. Você ainda vai assistir? Os anéis de Saturno têm uma data de validade, 300 milhões de anos. Parece muito? Para o universo, é um piscar de olhos. Mas essa contagem regressiva esconde um segredo brutal. Estudar os anéis é como abrir uma cápsula do tempo da infância do Sistema Solar. Cada grão de gelo carrega pistas sobre como planetas se formam e como morrem. A Cassini descobriu que os anéis estão cheios de oxigênio e hidrogênio, os mesmos elementos da água que você bebe. Ou seja, você está literalmente conectado a Saturno. Cada gole que você toma pode ter partículas de um anel ancestral. Mas aqui está o verdadeiro terror. O relógio está adiantado. Dados de 2027 mostraram que a taxa de destruição dos anéis dobrou. Em vez de 300 milhões de anos, eles podem sumir em apenas 100 milhões. Um instante na linha do tempo cósmica. E sabe o que isso significa? Que daqui a 1000 gerações, seus descendentes olharão para o céu e verão nada. Saturno será apenas uma bola amarelada, sem seu halo majestoso. Uma obra-prima cósmica apagada para sempre. A culpa é das tempestades solares. Em 2049, a sonda Solar Sentinel provou que rajadas de vento solar estão soprando os anéis para o espaço. É como assistir a um castelo de areia sendo levado pelo mar. Mas há esperança. Esses ventos também trazem amostras para a Terra. Grãos microscópicos dos anéis já foram encontrados na Antártida e no seu nariz. Sim, você inala poeira de Saturno toda vez que respira. Seu corpo é um museu de história galáctica. E não é só poesia. Em 2051, o James Webb analisou a água dos anéis e encontrou isótopos idênticos aos dos oceanos terrestres. A teoria: cometas feitos de gelo dos anéis bombardearam a Terra primitiva. Ou seja, Saturno pode ter plantado as sementes da vida aqui. Cada onda do mar, cada lágrima sua, é herança dos anéis. Se eles desaparecerem, apagaremos nossa própria certidão de nascimento cósmica. Agora, o plot twist. Os anéis estão nos ensinando a salvar a Terra. O fenômeno de chuva de anéis, partículas caindo em Saturno, é igual ao que acontece com nossa atmosfera poluída. Estudá-los é treinar para evitar nosso próprio apocalipse. A diferença? Temos séculos, não milhões de anos. Reflita, quando você olha para Saturno, está vendo um espelho do futuro. Os anéis são um alerta. Até maravilhas cósmicas morrem. Mas há beleza na morte. Eles estão se transformando em novas luas, novos mundos. Em 2077, astrônomos preveem o nascimento de uma lua nos destroços dos anéis. Será batizada de Cronos, a criança de gelo e poeira. Então, da próxima vez que sentir sede, lembre-se, sua água é arte alienígena líquida. Cada gole é um brinde a Saturno, a um passado distante e a um futuro que só existirá se cuidarmos dele. Curta, inscreva-se, compartilhe. O universo está contando sua história. E você é o narrador. Se você chegou até aqui, parabéns! Agora faz parte do clube dos que sabem que os anéis de Saturno são muito mais que uma foto bonita. São um quebra-cabeça cósmico, um farol da impermanência do universo
E um lembrete de que até os gigantes têm prazo de validade. Mas antes que você volte para a sua vida, preciso que você faça 3 coisas. Primeiro, deixe um like. Isso ajuda o algoritmo a espalhar ciência de verdade. Segundo, se inscreva. Porque na próxima semana, vou revelar o que aconteceu com a sonda Cassini quando ela mergulhou em Saturno. Spoiler, é de arrepiar. E terceiro, clique aqui para assistir ao vídeo que a NASA não quis que você visse sobre os segredos de Júpiter. O universo é vasto, mas você não está sozinho nele. E lembre-se, cada estrela que você vê é uma história esperando para ser contada. Até a próxima. E não esqueça de olhar para cima.